Olá, estimados irmãos, vamos em nome do nosso amado Salvador Jesus, com o auxílio do Santo e Bom Espírito, vamos traçar um pouquinho comentário dessa sétima lição, luz rejeitada ou refletida? É a pergunta. No segundo tópico dessa segunda-feira, a luz rejeitada. Portanto, falamos na lição passada sobre diversas luzes e nessa semana agora, esse segundo tópico, fala sobre novamente essa luz que, de certa forma, foi rejeitada. A pergunta A: como os líderes judeus reagiram à missão de Cristo? Então nós vemos que Jesus veio e, infelizmente, aqueles que eram os principais a aceitá-lo, rejeitaram, não o receberam. E ainda disseram, né? Você testifica de você mesmo, teu testemunho não é verdadeiro. Simplesmente não aceitaram o testemunho de Jesus, aqueles fariseus, príncipes, aquelas pessoas presunçosamente não quiseram aceitar, disseram que ele era um homem igual a eles. E infelizmente a pergunta veio, né? Quem és tu? Em vez de tentar analisar pelos fatos, pela maneira de agir, pela maneira de falar, pela postura, não. Eles realmente estavam simplesmente colocando em pé de igualdade com Jesus. E depois ainda queria forçar Jesus a declarar-se Cristo para conseguir então causar ali um problema maior entre eles. Então, infelizmente, não estudaram, não sabiam, não tinham noção do Cristo real que estava no meio deles. E, de certa forma, queria ali um anúncio da parte de Jesus para complicar. Esse anúncio não era para eles acreditarem, era para complicar a vida de Cristo. Então, ele, com grande inteligência e sabedoria vindo do alto, não caiu nessa cilada. A pergunta B traz: que explicações claras Jesus deu aos fariseus incrédulos? E depois, em seguida, como esses líderes reagiram a isso? Jesus então foi mais direto ao ponto. Ele diz: ainda que eu testifique de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque eu sei de onde eu vim e sei para onde vou. Mas e vocês? Vocês não têm noção de onde eu vim? Na cabeça deles veio ali, né? Nasceu em Belém ou Nazaré ou coisa assim, mas nada real. Ele realmente veio com a concepção do Espírito Santo, mas aqueles homens, aqueles fariseus, aqueles príncipes não tinham noção disso. E também não sabem para onde eu vou, porque eles não tinham noção do sacrifício de Cristo, que ele voltava para o céu, então não tinha noção nenhuma. E depois veio dizer: vocês julgam segundo o que estão vendo, com os olhos, e deveriam de forma diferente. Se vocês tivessem estudado, analisado de uma forma diferente, vocês olhavam com o olhar da fé, mas eles não estavam fazendo isso. Então foi bem direto ao assunto: vocês julgam pelo que vê, mas eu não, eu julgo por aquilo que o meu Pai me dá de sabedoria, ou seja, através da maneira que Jesus via. Era uma visão espiritual, uma visão, vamos dizer, um termo diferente, era uma visão de Deus, uma visão realmente diferenciada que era dada através do Pai para ele. E ele dizia: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me enviou. Então ele foi mais direto ao assunto, mas em seguida esses líderes reagiram como? Então desconhecia a missão, o caráter de Cristo, desconhecia o que Jesus era, não tinham feito as devidas pesquisas de forma, num coração mais puro, um coração aberto. Se eles tivessem estudado realmente as profecias e analisado o caráter, o que estava escrito, o que o profeta Isaías profetizou abertamente sobre Jesus, provavelmente eles teriam visto Jesus de maneira diferente. E teve alguns que viram, nós vimos na história de Nicodemo, vimos a história de alguns que realmente tinham um coração mais aberto e começaram a analisar de forma, sem muito orgulho, sem muito, né, de uma forma que o Espírito Santo trabalhasse no coração, e entenderam que Jesus era o Messias. Mas infelizmente a maioria deles não fizeram isso. E eles receberam ali eles viram muita evidência, só que o coração estava um coração fechado, um coração que recusou a crer na divindade de Cristo, e endureceram ainda mais o coração, e levou então isso a não crer e também até a rejeitá-lo. E agora, em contraste com como é a pergunta assim, que contraste marcante Jesus revelou existia entre ele e os fariseus incrédulos? Era muito grande. Nós temos a noção, né? Onde está teu pai? Jesus respondeu: não me conheceis a mim, nem ao meu pai. Lógico, se eles conhecessem realmente o caráter de Deus, eles iam olhar para aquele homem e entender assim: nossa, há uma semelhança aqui, mas não conhecia.
E logo eles disseram: se vocês não conhecem a mim, também não vai conhecer o Pai. E essas palavras Jesus disse aonde? Ele estava ensinando na sinagoga, no templo. E ninguém o prendeu. Não prendeu só pelo fato de não estar no templo ainda. Se dependesse daqueles homens, provavelmente teria acontecido. Mas como não era a época ainda, não foi permitido. E Jesus, ele outra vez disse, né? Eu retiro-me, buscar-me-eis e morrereis. Aonde? No vosso pecado. Que profecia tremenda Jesus falou ali para aqueles homens, né? Para onde eu vou, não podeis vir comigo. Então, os judeus, então, agora ficaram perdidos, né, daquela expressão. Será que ele vai se matar? Já não pode ir atrás dele? O que esse homem está pensando aqui? Não estamos entendendo nada, né? E Jesus completou: vocês são de baixo e eu sou de cima. Vocês são deste mundo e eu não sou deste mundo. Então, as palavras de Jesus testificavam e eles não queriam entender, faziam por onde não entender essa palavra. Então, nós vimos aqui nesse trecho que Jesus confrontou aquela incredulidade daqueles líderes, daqueles judeus, e eles perguntaram então do Pai, mostrando não compreender a identidade divina que Jesus tinha, e Jesus então fez toda a afirmação para eles. Os judeus não entendem, nem pensam que ele fala em suicídio. Na verdade, ele foi bem claro: eu sou de cima, eu sou do céu, vocês são aqui da terra, deste mundo, e destacou essa diferença que existia. E esse texto revela então a importância do reconhecimento de quem é Jesus e crer nele para a redenção do pecado, do elo existente entre o pecador e Deus. Então Jesus estava ali para isso e eles não conseguiram fazer esse reconhecimento. E a pergunta D termina esse tópico com a seguinte questão: que consequência fatal a rejeição de Cristo traria para os governantes judeus? Então, por isso vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. E ainda Mateus 23, 38 diz: eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Portanto, vemos aqui que, infelizmente, a única maneira de alcançar a salvação é pela graça de Cristo, pela justiça de Cristo. E eles não aceitaram a Cristo, logo era impossível eles serem salvos. Infelizmente, eles não aceitaram, eles rejeitaram a Cristo. Agora a gente olha para o cenário e pensa assim: poxa, eles rejeitaram essa luz, que absurdo, né? Quão nécio eles são. A falta de inteligência daqueles homens da época foi muito grande. Agora vamos trazer para os nossos dias. Até que ponto eu ou você está rejeitando a luz de Cristo? Eu bato sempre nessa tecla quando vamos falar dos princípios de fé que nós temos. Nós temos o nosso princípio de fé todo bem elaborado, bem feitinhos, bem esclarecidos, bem estudado, né? Aqueles joias vem trazendo isso bem mais mastigado para nós, aquele livro Joias, Pérolas. E, no entanto, até que ponto eu olho para certos princípios e não quero botar na prática? Se eu não quero botar algum daqueles princípios na prática, eu estou fazendo a mesma coisa que esses fariseus, estou rejeitando a Cristo. Porque, afinal de contas, nós sabemos que aquilo foi feito para nós, para o nosso ensino, para nos proteger, para nos orientar, para nos levar à salvação. Temos que crer que aquelas decisões tomadas é a voz de Deus. E se está ali escrito que eu devo seguir, por que eu não sigo? E aí pode entrar o regime alimentar, pode entrar o vestuário, pode entrar a questão da guarda do sábado, se eu estou realmente guardando o sábado como deve ser ou não, a cobiça, o orgulho. São vários fatores que eu posso estar, sem perceber, envolvido nesses pecados e estou rejeitando a Cristo como rejeitaram aqueles fariseus. Então, devemos ter o cuidado quando essas mensagens vêm para nós, não é só uma história. O objetivo dessas mensagens é fazer uma autoanálise e colocar-nos diante do espelho de Cristo, a graça de Cristo. Nós íamos ali estudar a palavra de Deus e pensar assim: Senhor, como estou? Comparativamente ao caráter de Cristo, como estou eu? Opa, então tenho muito que melhorar. Senhor, dá-me a tua graça e me ajuda para... Nesse ponto, eu tenho dificuldade com o vestuário, eu tenho dificuldade com o regime alimentar, eu tenho dificuldade com o orgulho, eu tenho dificuldade com a cobiça, eu tenho dificuldade em ser grato. Converse com o Papai do Céu, converse, vai ao trono de graça, vai para o seu cantinho no quarto, abra seu coração a Jesus, aceita-o, e ao aceitar Jesus, ele vai entrar em seu coração e transformar você naquilo que você precisa. Então, que Deus nos ajude para que nós não possamos rejeitar a luz como aqueles homens rejeitaram, possamos ao contrário,
Toda vez que o Espírito Santo vinha bater a nossa porta, né? Eis que estou à porta e bato. Toda vez que o Espírito Santo vier falar para mim ou para você, você precisa mais um degrauzinho na escada da perfeição. Precisa mudar isto. Precisa adequar isso. Possamos falar, sim, Senhor, então dá-me tua graça e me ajuda porque eu não sou capaz. E a partir daí, Senhor, faça-se a sua vontade em minha vida. Se nós tomarmos essa decisão, se nós entregarmos essa decisão aos pés de Cristo, vai se cumprir em nós, pedi-vos-á, buscais e achareis. A promessa está lá e Cristo vai cumprir em minha vida e na sua aquilo que nós precisamos para não ser alguém que rejeitou a luz. Que Deus abençoe, dê sua graça, para que possamos realmente fazer dessas lições um incentivo para o nosso melhoramento espiritual, para subirmos cada vez mais o degrau, para o nosso caráter alcançar a perfeição que Jesus e Deus quer para cada um de nós. Esse é meu sincero desejo para mim nesse dia.